Muita gente acha que uma agência de marketing é um negócio com margens enormes. Eu também pensava assim, mas depois de 3 anos empreendendo, descobri que faturar muito não significa necessariamente ganhar muito dinheiro. Nesse vídeo eu vou abrir os bastidores da minha agência, mostrar quais são os principais custos, quanto realmente sobra no final do mês e responder uma pergunta: ainda vale a pena ter uma agência de marketing hoje? Se você pensa em empreender ou simplesmente tem curiosidade sobre como esse tipo de negócio funciona de verdade, fica comigo aqui até o final. E tem um custo que quase ninguém comenta. Na minha opinião, ele é um dos que mais impactam uma agência. Vou deixar esse para mostrar mais para frente lá no final. Por que resolvi gravar esse vídeo? Todo mundo mostra faturamento, pouca gente mostra custos. Quero nesse vídeo aqui mostrar minha realidade. Quanto a minha agência fatura hoje, né? Atualmente, hoje eu estou com 12 clientes ativos, né? Então eu tenho um ticket médio aproximado de R$ 3.000. Então o faturamento meu gira em torno de 30, R$ 33.000, né? Sempre está variando um pouco porque chegam novos clientes, né? Saem também clientes, mas fica nessa faixa aí de um ticket médio, né? Porque eu não tenho só um ticket, atualmente eu tenho 2 tickets e tem outras variações também, mas um ticket médio aí para a gente fazer a conta aqui, para simplificar, seria R$ 3.000. Então, vamos supor, se eu tiver com 10 clientes ativos, eu vou ter um faturamento bruto ali, médio de R$ 30.000. E o que normalmente as pessoas imaginam, né? Home office, trabalhar em casa, trabalha pouco, muito dinheiro, liberdade. E aqui eu vou explicar realmente, né, como funciona. Na verdade, tem muito trabalho, então a gente trabalha de manhã, à tarde, à noite. Lógico, tem uma certa flexibilidade de horário, porém tem muita responsabilidade e você tem que ter uma certa disciplina para conseguir manter ali um nível de energia, um nível de atendimento, um nível de entrega, estar bem para os calls de vendas, né? Então, é um ecossistema complexo, não é tão fácil como dizem por aí, porém, é possível sim você ter uma rentabilidade bem maior, né, do que tá trabalhando como CLT ou no mercado físico tradicional. Sobre os custos físicos, a gente pode citar principalmente tráfego, né, para você estar captando os leads, né? Então, hoje, como os meus clientes são brasileiros que moram nos Estados Unidos, atualmente a gente tem que ter um valor mínimo ali de R$ 50 aproximadamente por dia, né? Então, R$ 50, tem dia que você tem que investir mais ali, porque hoje cada vez mais o lead fica mais caro. Então, se você colocar ali uma média de 50 a R$ 100, né, você está falando aí em torno de 1.500 a R$ 3.000 por mês, né, que você tem que ter ali de verba para investir em tráfego, né, para estar fazendo a captação de leads. Em termos de ferramentas, hoje a gente utiliza a plataforma Go High Level, né, então ela tem um custo de $297, que dá por mês ali aproximadamente 1.500, vai depender do custo ali do dólar, a 1.550, então gira em torno disso, beleza? Hospedagem, a gente tem, não é tão pesado, então você paga ali em torno de 40 ou 50 reais por mês na hosting, é o que eu tenho lá. Em termos de imposto, atualmente, como a gente presta serviço nos Estados Unidos, então você tem aquele benefício de exportação de mão de obra e você paga ali 3% de imposto, né? Se for no Brasil, se você for prestar serviço no Brasil, o seu imposto vai ser maior, né? Então, como a gente presta serviço para fora, tem esse benefício de exportação de mão de obra, que acaba sendo 3% de imposto. Além disso, você vai gastar com mensalidade ali do ChatGPT, né, que hoje está em torno de R$ 100, então eu tenho uma assinatura, minha esposa tem outra, aquela mais barata de 50, né, então com o ChatGPT em torno de 150, aí a gente tem um custo ali com CapCut, se não me engano são R$ 30 por mês, mais o Canva, tem um custo ali pequeno também, aí tem uma taxa que a gente paga ali de SMS para o Go High Level, que gira em torno de uns R$ 500 por mês, 400, R$ 500, tem a nossa contabilidade, que também emite nota fiscal para nós, que hoje está em torno ali, né, de R$ 500. Então, assim, somando em termos de custo fixo total aí, né, somando Go High Level, né, o custo com tráfego, contabilidade,
né, o custo ali com SMS na Go High Level. Somando isso tudo, vai estar em torno ali de 4 a 5 mil reais. Esse é o meu custo fixo por mês. Agora chegou a hora, né, o custo que ninguém comenta, né? Então não é um custo visível, né? Porém, ele é um custo que se você não observa ele, acaba que ele drena totalmente a sua energia. Qual que é esse custo? Custo de energia, né? Energia que eu falo emocional, física, pressão, responsabilidade, resolver problemas, clientes, decisões, né? Esse é o custo que ninguém comenta, porque ele envolve muito mais da sua questão pessoal, da sua questão emocional, do seu desenvolvimento pessoal, né, como pessoa, porque na agência você vai estar lidando com várias áreas, né, então não é tão simples assim, você tem que ter o conhecimento técnico na área de designer, tráfego pago, website, né, então tem na questão de criação de logomarca, né, então existem várias áreas, né, você tem que ter habilidade de vendas, né, numa call de vendas 1 a 1, então tem vários departamentos, né, no sucesso do cliente ali no final, que você tem que desenvolver habilidades, né, então isso acaba gerando, né, pressão, energia, responsabilidade, então esse é um custo que você vai perceber ali na prática, não é um custo fixo, né, igual eu comentei anteriormente, porém é uma demanda que exige para você conseguir manter, né, de pé um empreendimento, uma agência de marketing. E hoje em dia, como funciona a minha equipe, né? Então, atualmente, a gente é uma equipe bastante enxuta, então tem minha esposa e eu tenho um sócio, né? Então, esse sócio meu, ele cuida da parte de brand, né? Então, ele tem contato com influencer, ele cuida mais dessa parte, né? Que aí a gente consegue um custo por lead bem menor, né, através de influencer, porque o influencer nos indica, né, então já vem com aquele carimbo, né, se esse influencer tiver bastante autoridade, credibilidade, então acaba que seu custo por lead ali no tráfego pago diminui bastante e o lead já chega para você, né, com mais credibilidade, né, porque você está sendo indicado pelo influencer. Então eu tenho o meu sócio que cuida dessa parte, tem a minha esposa que cuida da parte do sucesso do cliente, então é mais ali no final do funil, né, que realmente vai garantir uma entrega, né, que o nosso cliente fique satisfeito com o nosso serviço e garante ali um LTV, né, que é uma recorrência, né, então esse cliente vai estar renovando todos os meses com a nossa agência. Então, porque assim, o principal fator dentro de uma agência para você ter um lucro consistente é o LTV, que é o Lifetime Value, né, que é um investimento, quanto tempo o mesmo cliente fica com você na agência, né? Então todo mês ele vai renovar a assinatura, então quanto maior esse tempo, né, mais lucro você vai ter com esse cliente, porque no começo você vai ter um custo maior ali, um trabalho maior na implementação, né? Aqui a gente demora em torno de 7 dias, uma semana para fazer todo o trabalho de implementação e depois fica um pouco mais automatizado, né? Então aí depois a gente aí gasta mais tempo com a parte ali do sucesso do cliente, né? Então, quanto mais você garante esse tempo ali de recorrência, mais saudável, né, a sua agência em termos de lucro, né, faturamento. E agora chegamos na parte, né, de quanto realmente sobra, né, a diferença entre faturamento e lucro. Né? Então, eu falei para vocês ali de um custo fixo de aproximadamente 5 mil reais, pode variar um pouquinho para mais, um pouquinho para cima, da minha agência atualmente. Aí eu tenho o custo ali, né, com a plataforma de pagamento. Atualmente a gente usa a Stripe, né, que é por onde a gente recebe os valores ali dos nossos clientes. A gente sempre tenta priorizar a Stripe, porque ela já tem uma modalidade ali de pagamento recorrente, quinzenal, mensal ou bimestral, né? Então a gente sempre utiliza ela e ela tem uma taxa um pouquinho salgada hoje, que é em torno de 6%, né? Então a gente ainda paga essa taxa para ela. Porém, tem alguns clientes nossos que preferem pagar via transferência bancária ou Pix, né? Então a gente também tem essa alternativa. No Pix a vantagem é que você não paga essa taxa para a plataforma, né? Então você economiza ali 6%, e aí você vai pagar só o imposto mesmo, né? Que no nosso caso é 3%. Porém, no Pix, todo mês você vai ter que cobrar o seu cliente ali, né? Não tem essa cobrança de forma automática, né? Que tem a plataforma Stripe. Então,
tirando todos esses custos, né, meu custo fixo, plataforma Stripe, imposto, o meu sócio, que tem uma certa porcentagem ali do nosso faturamento, quando a gente faz toda essa conta ali, né, conta né, papel de padaria mesmo, a margem minha hoje, ela está em torno de 60%, que é uma margem boa, de 60% a 65%, que é uma margem saudável. Então, o que acontece? Então, como que eu faço? Para cada cliente, como meu ticket bruto é em torno de R$ 3.000, o ticket médio, então para cada cliente, né, se a gente fizer a proporção ali, eu vou ter R$ 2.000 líquido. Né? Então, hoje eu faço essa conta na minha agência, né, para mim já ter pelo menos uma média ali, que seria para cada cliente R$ 2.000 líquidos. Muitos me perguntam se ainda vale a pena ter uma agência de marketing. Para mim, sim, vale a pena, porque você está construindo ali um negócio próprio. Eu já estou no mercado digital, já tem 3 anos, já passei por várias áreas, infoproduto, dropship, já tentei criar meu próprio produto, né, já trabalhei como afiliado, então assim, passei por várias vertentes, já prestei serviço como editor de vídeos, como copywriter, né, então eu já passei por uma série de áreas do digital, e uma que eu vejo que realmente é possível você ter um business, né, um negócio, é na prestação de serviço, ou no SaaS também, só que o SaaS ele envolve mais investimento, é mais complexo. Agora, na prestação de serviço, você consegue ter uma recorrência. Então você pode ser um prestador de serviço só para edição de vídeos, ou você pode ser um copywriter e vai escrever anúncios, entre outros, ou você vai ser um designer, né? Então existem várias, né, profissões dentro do digital. Agora, se você reúne ali uma série de habilidades, você pode montar uma agência, né, e fazer por si próprio ou contratar pessoas, né? Então você não necessariamente precisa saber de tudo, né, mas é interessante porque até para você contratar pessoas, quando você já passou por todas as áreas da sua agência, fica mais fácil de você contratar. Mas eu conheço várias pessoas que têm sucesso, que não necessariamente sabem sobre tráfego pago ou sobre designer, e mesmo assim, né, tem uma agência, sabe liderar, sabe contratar pessoas, fazer gestão de time, e acabam tendo sucesso. Não é o meu caso, né, eu atualmente consigo fazer todas as áreas, né, da agência, porém fico limitado. Então, o próximo passo agora é contratar mais gente, principalmente nessa área de sucesso do cliente, né, para ajudar ali minha esposa. E aí eu consegui ficar só focado mesmo na parte de captação de cliente e na parte de implementação. E aí, futuramente, eu contrato outra pessoa para a parte de implementação e fico só na parte comercial mesmo, que é na captação de clientes. Outra pergunta também que chega para mim é a seguinte, por exemplo, se eu fosse começar tudo de novo, o que eu faria diferente? É complicado, né, responder esse tipo de pergunta, porque engenheiro, né, de obra pronta é fácil, né, depois que você passa por tudo e olha para trás, né, porque você agiu da melhor forma possível com seu nível de consciência naquele período. Mas hoje, se eu fosse começar novamente, nesse ramo de agência, né, eu já iria definir um nicho específico, né, iria fazer ali, já deixar de ser generalista, né, porque hoje existem várias agências que faz de tudo um pouco, e isso aí acaba ficando bastante complexo, acaba atrapalhando a sua escala, né, então hoje a gente tem um nicho bastante definido, a gente trabalha, né, com brasileiros que moram nos Estados Unidos e querem ter clientes americanos, né, então a gente faz a intermediação entre o americano e o brasileiro que mora nos Estados Unidos, né, então a gente faz essa ponte entre essas duas pessoas, e acaba que é um nicho bastante específico, então a gente entende bastante a dor, né, desse brasileiro aqui, né, que necessita de ter clientes americanos, né, então hoje o nosso nicho é bastante específico, então acaba que a gente consegue esqueci o nome da palavra, né, você acaba criando um funil ali de forma quase que automática, né, para cada cliente, sem ter que ficar personalizando muito. Imagina se eu tivesse clientes de vários nichos, né, de construção, reforma, de estética, e para cada cliente eu ter que fazer um tipo de implementação. Aí, ou eu teria que cobrar um ticket bem mais alto, e aí eu iria estar um pouco ali deslocado no mercado, porque tem gente que é especialista nessa área, né, de construção, reforma, estética. Então, hoje em dia, se você for montar uma agência,
você tem que ser especialista num nicho para você conseguir competir em termos de preço também. Porque hoje existem várias agências, né, especialistas em determinado mercado. Então, se você for uma agência generalista, acaba dificultando bastante, né, o seu custo ali por lead, o seu CAC, né, seu custo por aquisição de cliente. Então, hoje, você nichar em um mercado específico é bem importante. Então, nesse vídeo aqui, eu quis trazer essa questão de que faturamento, ele realmente impressiona, né? A gente vê várias cifras grandes aí, principalmente do pessoal que trabalha como afiliado, que faturou 1 milhão, 2 milhões. Porém, quando você vai ver ali os bastidores, ele gastou 700 mil, 800 mil em tráfego, né? Então, lucrou ali 100 mil, 200 mil, que não é ruim, né? Porém, é uma margem bastante apertada. Em agência, você acaba tendo uma margem boa, igual eu tenho na minha, que é em torno de 60%, que é uma margem boa, porém, você vai estar entregando serviço, né? Não tem tanta escala, né, igual o infoproduto. Porém, é possível, né, você contratar pessoas e aí você delegar o serviço e conseguir escalar, né? Então, você tem que fazer esse equilíbrio ali entre a sua margem, né, contratar pessoas, aí você tem que achar um equilíbrio, uma margem, né, saudável para você continuar crescendo o seu negócio. E o principal fator de uma agência é o LTV, o Lifetime Value, que é a recorrência ali do cliente. Então, quanto maior ali o período que esse cliente fica com você, renovando mês após mês, melhor, né, você vai ter um negócio muito mais saudável. Beleza? Espero que eu tenha contribuído, tenha te ajudado aí de alguma forma. Curte aqui esse vídeo, me ajuda aí, deixa um comentário, se inscreva no canal e eu vou estar ajudando aqui, né, da melhor forma possível nos comentários, beleza? Um abraço e até mais, e até o próximo vídeo.